e privada. Pública eram as fontes, os chafarizes, privada, os talhões, as cisternas. Pública, rede pública de água nas cidades, e nas áreas rurais era água privada, cisternas e coisas assim. Hoje consumimos mais água, porque antes a pessoa tinha que ir buscar os chafarizes se não tivesse uma cisterna e, portanto, era difícil e eles poupavam a água. Não, naquela altura as pessoas encaravam a água como sendo um bem infinito e gastavam à vontade. Tudo era praticamente reaproveitado. Os restos de comidas e coisas assim iam para os animais. As podas e essas outras coisas verdes das roças faziam-se composto para deitar nas terras. E as podas das árvores eram usadas nos fornos de lenha para cozer pão. O lixo era um problema nas décadas em que estamos a falar, porque começou a haver muitos resíduos plásticos e as pessoas não tinham bem a consciência das consequências da acumulação de plástico. Não havia separação do lixo, todo ele era acumulado e levado pela Câmara Municipal para o aterro sanitário. Importavam-se sobretudo mercearias e, é claro, também medicamentos e outras coisas do género, porque a comida fresca era toda produzida localmente. Os produtos frescos eram principalmente locais, só isto durante os anos 70 e parte da década de 80, a partir de meados dos anos 80 e durante a década de 90 já a globalização do comércio alimentar começou a sentir-se aqui nos Açores e então passámos a ter disponíveis alimentos provenientes de todo o mundo. Transportes públicos entre as localidades de cada ilha era utilizada as caminhonetas. Entre ilhas, os barcos, somente barcos. E para o táxi era muito raro. E para as famílias, normalmente e dia a dia, eram os cavalos. Os principais transportes públicos utilizados na minha época eram os autocarros. As pessoas usavam-nos bastante porque tinham horários muito convenientes e não eram excessivamente caros. Hoje em dia, essa situação piorou. Sim, mas nem toda a gente tinha. Não havia eletricidade em certas localidades e havia ilhas até onde ainda não havia eletricidade. Sim, sempre tive eletricidade em casa porque morava numa zona urbana, mas nas zonas rurais a rede elétrica só chegou nos anos 80.